Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, consoante a hora ou o momento a que me estejam a ver. Bem-vindos àquela que é a vossa 10ª lição aqui do método do terapeuta de topo, que tem a ver aqui com a oficina 8, que é a oficina de Escorpião, que tem a ver com as emoções, com a emocionalidade, mas essencialmente com a aceitação do outro, com o estado de transformação, com a intimidade sexual e com a capacidade que temos de construir a nossa própria estrutura, estruturando o casal, ou seja, a nossa estrutura à estrutura do outro, formando aqui uma conexão terapêutica, em que nós somos terapeutas de nós e terapeutas do outro. Essencialmente, perceber a capacidade de morte e renascimento, de transformação e ressignificação daquilo que são os relacionamentos, de capacidade de reviver ou revivenciar as nossas próprias experiências e sermos capazes de nos conectarmos com o outro. Hoje é a 10ª lição, trago aqui o estado cultural como aspecto essencial de transformação das relações e poder do conflito para o crescimento humano, ou seja, perceber que há um lado bonito, há um lado de prazer, mas há um lado de dor, um lado feio, um lado de competição que muitas vezes existe. Então as relações de poder também existem, o lado tóxico, digamos assim. Tenho focado mais aqui no lado positivo, no lado construtivo, reconstrutor, de crescimento, transformação, sair de zonas de conforto para zonas de crescimento, mas nós também temos que ver o lado negativo de relações de poder, de conflito, daquilo que emerge muitas vezes das relações quando elas não são saudáveis. Então perceber as duas situações e perceber como as relações tóxicas estão muitas vezes relacionadas aos próprios estados culturais e no fundo, o estado cultural como um aspecto aqui determinante. E o que é isto do estado cultural? O que é este conceito? Como é que isto apareceu e como é que a nossa sociedade se tem tornado ao longo do tempo, à medida que se torna cada vez tecnologicamente mais evoluída com as revoluções industriais, e a revolução tecnológica é o último grito, entre aspas, ou o último passo desta sequência que vem limitando cada vez mais a nossa liberdade e autonomia para nos desagregar e nos transformar em unidades produtivas. Então esta cultura, este estado de cultura em que vivemos, e hoje é mais sociologia que psicologia, acaba por ser aqui um aspecto que hoje quero refletir convosco. Então, o estado cultural e a mudança. Portanto, o estado cultural e a reflexão sobre o segundo estado cultural convida a uma reflexão sobre transformações nas relações humanas. Ou seja, percebermos aqui um bocadinho, dimensionarmos aqui, pormos aqui em perspectiva, melhor dizendo, aquilo que é o relacionamento hoje odierno, ou seja, atual e, digamos, contemporâneo, com aquilo que foi o relacionamento século XVI, século XV, século XVIII, e como é que as relações mudaram. E a tendência que nós temos quase de um input que nos é colocado na escola é de que nós temos ganho gradualmente liberdade. Isto tem a ver também com o Estado Social, com os checks and balances, com as liberdades individuais, com o aumento dos direitos das mulheres, digamos, também os direitos das minorias nos Estados, inclusivamente uma aproximação e paridade daquilo que são as origens culturais diferentes e, portanto, termos aqui essa visão, não é, de que tudo isso influencia e influenciou, mas se nós pensarmos bem, este estado cultural, este segundo estado cultural e tudo isto que nós vivemos também tem sido pejado de limitações e muita da evolução tecnológica tem feito regredir em muitos aspectos. Portanto, perceber aqui que os conflitos não devem ser evitados, mas compreendidos como catalisadores de mudança e que a mudança é essencial à vida, ao sexo e à intimidade. Portanto, fazer aqui esta ponte entre estas várias áreas. Então, perceber aqui o conflito e a transformação. Mais uma vez partimos do primeiro passo da psicanálise e aqui pegar muito em Freud e Jung, que destacaram o papel do conflito e do ego na transformação. Portanto, o confronto com o inconsciente liberta o ser e inicia uma jornada de individuação. Perceber então aqui que nós partimos aqui deste aspecto da psicanálise de Freud e Jung como aspecto essencial para percebermos o estado cultural e a diferença entre o indivíduo e a cultura por confrontação e perceber que a história individual está muito ligada, digamos, à própria jornada de individuação e sexualidade. A sexualidade é única e íntima de cada um e é diferente de pessoa para pessoa. E aí reside, se calhar, o maior movimento de liberdade. Se pensarmos, aliás, no filme O Perfume, de Patrick Suskind, temos muito essa individuação, essa identidade dos cheiros, das sensações, da sexualidade, como elemento libertador do nosso próprio ser individual e que inicia essa jornada de individuação e de reconhecimento de si mesmo e de amor próprio, que é fundamental para sobreviver. E, portanto, este aspecto como
parte basilar essencial para depois percebermos o seu confronto com o segundo estado cultural que aqui aparece e que é importante. Então, o exercício que aqui propomos neste primeiro passo é refletir sobre um conflito marcante e como ele o ajudou a crescer. Ok? Este aspecto é importante. Depois, parte 2, mudança nas relações, e aqui já vamos para a psicologia, saímos do nosso núcleo mais profundo e percebemos que a mudança é inevitável e necessária. Vamos muito aqui a Rogers e Maslow, que tem muito a ver com a pirâmide, digamos, das necessidades, e percebermos que nós só chegamos às necessidades de missão e definição de papel no mundo depois de termos as nossas necessidades básicas e de sobrevivência satisfeitas, e no meio da pirâmide, obviamente, as de amor e de relação e de nos sentirmos integrados, porque se não passamos todas essas dimensões, raramente estamos prontos para satisfazer o nosso objetivo na vida, aquilo que é aquilo que nós pretendemos atingir. É muito difícil termos uma missão bem definida e cumpri-la de forma responsável e atacá-la de forma autêntica se nós não tivermos as necessidades básicas, as necessidades de segurança, portanto as fisiológicas, as de segurança, as de amor e reconhecimento e as de, digamos, aceitação em meio social, para depois então chegarmos àquilo que é, digamos, a nossa missão individual, a nossa individuação. E, portanto, verdadeiramente Maslow traz aqui uma visão diferente em termos sociais, que não tem tanto a ver com a parte de psicanálise ou de psique ou de individuação por aquilo que é a nossa essência, por oposição ao nosso ego. Portanto, identificar em você o que precisa de melhorar, ou de mudar para melhorar no relacionamento e compartilhar isto com o parceiro também, aqui partindo da vossa visão individual. Parte 3, constelações familiares e heranças emocionais, e aqui compreender que para além de si e do seu companheiro há uma história, há uma evolução, ou seja, ninguém chega ao que é apenas baseado naquilo que é a sua própria sexualidade, individuação e confronto com o estado social ou com aquilo que é basicamente, digamos, o contexto social, o segundo contexto social. Não, acaba por ser algo maior, que tem a ver com uma evolução que o ultrapassa a si mesmo. Nós não somos apenas nós somos um prolongamento de energias que vêm dos nossos pais, avós e de tudo aquilo que é uma constelação familiar que se encontra atrás. E a nossa própria posição dentro dessa constelação também é importante. Portanto, deixar claro qual é que é o nosso papel e o papel do outro, dar ao outro aquilo que é a sua posição em termos de padrão familiar e de constelação familiar é absolutamente essencial para depois nós termos o nosso próprio papel definido. Portanto, compreender padrões familiares ajuda a quebrar ciclos disfuncionais nos relacionamentos, ajuda também a perceber qual é que é o nosso papel e retira-nos peso e dificuldade em cima daquilo que são os nossos processos de transformação individual. Compartilhar padrões herdados e comprometer-se a transformá-los em conjunto é aqui um desafio que nós vamos fazer na parte 3 enquanto terapia de casal e ligação com o outro. Ok? Parte 4, a linguagem da transformação, e aqui vamos para a programação neurolinguística, mais uma vez, que é um aspecto absolutamente essencial, ou seja, estamos sempre a trabalhar nestas 4 dimensões, a psicanálise, a psicologia, a terapia de casal e a programação neurolinguística, e hoje que estamos aqui a perceber a diferença entre o individual e o social, a individuação e aquilo que são as constelações familiares e o que vem do coletivo, é muito importante falarmos, ou a forma como falamos, ter esta noção de que ela molda as nossas relações. Ou seja, nós, como eu já referi várias vezes, aquilo que é o nosso sentimento e emoção transforma-se em pensamento, o pensamento em ação, a ação em comportamento, o comportamento em hábito e o hábito acaba por determinar o nosso comportamento definitivo. E o comportamento, uma vez estabilizado, é muito difícil de mudar. E ele também nos acaba, em termos vibracionais, por colocar num patamar básico ou elevado dentro da pirâmide de Maslow. E isso tem a ver também depois com as pessoas que conseguimos atrair a partir desse mesmo patamar. Portanto, a forma como falamos molda as relações, e o PNL ensina a criar novas realidades pela linguagem que podem levar os nossos padrões vibracionais a, digamos, dimensões de Wagner e de transformação. Substitua frases negativas por afirmações positivas, observe esse impacto, essencialmente seja verdadeiro também nesta procura do seu espaço, da sua dimensão, ok? Então, conclusão, a integração que temos que ter e transformação das nossas relações como aspecto absolutamente essencial, ou seja, trazermos aqui esta ideia de que tudo aquilo que é o social e o espaço social, bem como a noção de individuação, têm que ser integradas
e isto ajuda a transformar as relações, ou seja, integrar os elementos de individuação, os elementos que têm a ver connosco e que trabalhamos com psicanálise e psicologia naquilo que são regras de terapia de casal e de ressignificação de programação neurolinguística. Então os conflitos, as mudanças e o autoconhecimento geram crescimento. Devemos vê-los como amigos, como auxiliares da nossa própria evolução espiritual e individual e como caminho que estamos a fazer para nos tornarmos mais conscientes de nós mesmos, conscientes também da sociedade, do social, do seu impacto, das constelações familiares e da influência que as mesmas têm na nossa percepção de vida e de mundo, mas tudo isso deve essencialmente servir a este propósito que é cada relação traz lições fundamentais e de que conflitos, mudanças e autoconhecimento estão a gerar crescimento, ou seja, passarmos de zonas de conforto para zonas de autoconhecimento, transformação, que efetivamente nos fazem evoluir. Portanto, aceitar e abraçar os conflitos, as mudanças, o autoconhecimento como crescimento e como transformação e aprendizado de lições fundamentais, para depois aceitar a mudança, abrindo espaço para uma conexão mais autêntica e transformadora. Perceber que só fazendo esse percurso, esse caminho, essa evolução, é que podemos chegar a resultados verdadeiramente relevantes para nós e transformadores e, acima de tudo, que nos permitem sermos terapeutas de topo, não só connosco, mas com o nosso companheiro. Próximo passo ou próximos passos, a chamada Jornada dos 90 Dias, que já conhecemos, criar um diário de transformação, perceber o que é que dentro de si, na sua ligação com a sua constelação familiar, com a sua família, com a sua individuação e sexualidade própria, você tem em termos de desafios e de etapas que o obrigam ao crescimento. Cria um diário, através desse diário pratique novos hábitos por 15 dias, intervala outros 15 dias e depois mais 15 dias, de forma a formar um primeiro bloco de 45 dias, para depois a seguir formar um segundo bloco de 45, sempre aqui em duas dimensões. Reflita, escreva, compartilhe, faça da transformação um compromisso ativo com a sua evolução, com a sua transformação pessoal, para criar, digamos assim, patamares cada vez mais elevados de vibração, de sensação e de amor próprio. E já agora, amor na relação e com o seu parceiro. Espero que tenham gostado da lição de hoje. Voltamos a ver amanhã. Esta foi a 10ª lição. Despeço-me com cordialidade e obrigado.